Boa tarde a todos, boa tarde a todas, bem-vindos. Essa é mais uma live organizada pelo GIAR, Grupo de Pesquisa Justiça e Impérios Ibéricos, coordenado pela professora Cláudia Attalá, e pelos alunos de graduação Iago Rangel, Felipe Matias, Alexandre Azevedo e Fernanda Figueiredo, que são as pessoas por trás dessa transmissão. Meu nome é Suzana Sesco, eu sou membro do GIAR, sou professora do Departamento de História da Unirio, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e tenho o prazer hoje de participar dessa live com o professor Marcos Bretas, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Departamento de História, do Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ. O professor Marcos Bretas é um professor com um longo percurso em estudos sobre justiça e polícia, e então eu gostaria de chamar aqui para vocês colocarem o professor Marcos Bretas na tela. Bretas, bem-vindo. Boa tarde. A nossa live de hoje segue a dinâmica do projeto do GIAR desse semestre, que é de encontros quinzenais em que a gente debate temas ligados à justiça desde do século XVIII, século XIX, com temas e pesquisadores do GIAR ou convidados e que estejam desenvolvendo pesquisas, escrevendo trabalhos sobre esse campo. O professor Bretas tem uma série de publicações, eu gostaria de destacar aqui duas delas, se não mais relevantes, mas pelo menos bem emblemáticas, que são os livros Ordem da Cidade, da editora Rocco, e o livro Guerra das Ruas, que está na segunda edição da editora Grama, saiu a segunda edição no ano passado. Então, são dois livros em que o professor Marcos Bretas até pode mostrar um livro aqui, né, Bretas, o Guerra das Ruas, que está na segunda edição. O professor Bretas tem desenvolvido essas pesquisas, e a proposta de hoje é de uma apresentação em que ele vai apresentar notas metodológicas e, como ele mesmo diz, duas possibilidades de pesquisa, de estudo nesse campo da polícia, que são uma história institucional, por um lado, e, por outro, uma história social, a partir das fontes. Então, a nossa ideia, Bretas, é que você tenha de 30 a 35 minutos para falar, e depois nós vamos abrir para o público, para perguntas, e já convido a todos que tenham questões, comentários para o professor Bretas, podem participar via chat. Estaremos anotando as perguntas para depois abrir para os comentários. Bretas, a palavra é sua, obrigada, bem-vindo. Ok, obrigado, Suzana. Muitos anos que a gente se conhece, né? É um enorme prazer estar aqui, agradecer esse convite de vocês do GIAR, né? Quando me chamaram, eu fiquei pensando um pouco o que fazer. Eu tenho feito algumas coisas sobre a minha trajetória, algumas coisas preparando o meu memorial para o professor titular, eu tenho que fazer isso também, retomar. E quando a gente retoma é curioso, porque você olha para a tua experiência de pesquisa e vai vendo como algumas coisas vão se desenhando, tomando formas, apresentando questões que talvez você mesmo não tivesse pensado. A gente se reformula um pouco quando está retomando, né? Eu queria retomar um pouco exatamente do meu trabalho original, meu trabalho fundador, que é a pesquisa sobre a história da polícia no Rio de Janeiro, né? E que é um trabalho que, talvez a primeira coisa a ser pensada aqui é que é um trabalho que nasce de um arquivo, né? Quando me formei, eu fui trabalhar no Arquivo Nacional, a convite da Fundação Getúlio Vargas, Celina Vargas estava dirigindo o arquivo, e soube que na identificação de fundos tinha sido encontrado um imenso material, são mais de 500 latas de documentos, da polícia do Rio de Janeiro. Então, num certo sentido, a origem desse trabalho é uma pergunta: o que é isso? O que tem lá? Vamos olhar? É uma fundamentação primeira, profundamente empirista, né? Eu tenho uma imensa simpatia pelo empirismo, que é essa dimensão
que tem nesse arquivo? O que esse arquivo me dá, né? Esse arquivo falava de algo que é importante, e ao mesmo tempo que é importante, é sensível, é polêmico, que é a questão da polícia, né? A relação polícia e mundo acadêmico é historicamente constituída como uma relação extremamente complexa e tensa, né? Isso que eu estou falando de 1982, 83, quer dizer, a gente ainda estava na ditadura, né? Não tinha muita coisa sobre polícia. Não tinha muita coisa sobre polícia, na verdade, estava saindo um trabalho grande organizado pela PUC do Rio de Janeiro, né, com Ilmar de Matos, Berenice, Gislene Neder, Nancy Naro, que discutia polícia, Guarda Nacional, na corte, no Rio de Janeiro. É um trabalho bastante institucional, vinculado a uma tradição de pesquisa que vinha lá do texto seminal do Antônio Cândido, Dialética da Malandragem, sobre mundo da ordem, mundo da desordem, né? Talvez não me desse muita satisfação trabalhar com aquilo, e eu tentava pensar um pouco mais, tentava complexificar um pouco mais. A tradição da minha geração também, uma tradição de estudos do movimento operário, sindicatos, trabalhadores. A polícia sempre aparecia como algo razoavelmente simples, né? Algo que você recorria na repressão, você ia lá, a polícia entrava, batia em todo mundo, prendia quem tinha que prender, ia embora e terminava a história. A história era do outro lado, não era a história da polícia, né? A minha pergunta era um pouco, e aí, o que tem mais? Será que é só isso mesmo? Será que é uma história não problemática, né? Eu sempre tenho um certo encanto com essa noção da constituição da história enquanto problema e do problema das coisas que não tem problema, né? Eu costumo brincar com essa coisa do corpo de bombeiros. Não tem quase estudo sobre corpo de bombeiros, porque quando você pergunta qual é o problema do corpo de bombeiros, você descobre, pô, não tem problema. O problema funciona bem, apaga fogo, é bonito. Então as pessoas não conseguem estudar. E, ao mesmo tempo, eu tenho sempre essa impressão de que alguma coisa está escondida nisso aí. Tem problemas, sim. Os do Corpo de Bombeiros eu não vou discutir aqui agora, mas certamente tem problemas, sim. A polícia também, obviamente, tem um problemão, aí ao contrário, tem um problemão, mas que sempre foi transformado nessa dimensão. E aí juntam alguns elementos. Um elemento que eu acho importante para começar a falar é exatamente que a polícia compartilha com os historiadores de uma característica muito significativa. A gente adora papel, a gente adora documento, a gente adora tudo em 3 vias, quanto mais produção textual, melhor, né? A polícia é uma das peças centrais da construção de um aparato burocrático de Estado no Brasil, que me parece que deriva de um aparato de Estado português, aonde tudo é cheio de muito papel, né? As primeiras construções de polícia já dizem, olha, vai ter um livro para registrar as queixas, um livro para registrar os óbitos, um livro para registrar os... Muita produção documental, de todos os tipos. A experiência de mergulhar nesse arquivo da polícia para olhar o que tinha dentro, ler... Eu trabalhei com, acho que 130 primeiras caixas, uma coisa mais ou menos por aí. Tinha de tudo. Tinha depoimentos de investigações, tinha queixas, tinha passes usados de bonde, tinha notas fiscais de conserto de latrina, as coisas mais variadas. É um arquivo muito variado, e te dá muita coisa, e que aí o historiador tem que pensar um pouco como é que ele conversa com essa dimensão burocrática, né? Ao mesmo tempo, acho que é importante falar isso um pouco, a nossa relação com os arquivos de polícia é uma relação sempre muito tensa, dificultosa,
Especialmente quando está no Arquivo Nacional, fica fácil. Quando fica no Arquivo Nacional, o problema é a massa de documentos. Quando a gente sai de lá, é certamente mais complicado, né? Eu falo com uma certa inveja de que é muito mais fácil você estudar polícia política. Os documentos de DOPS estão todos copiados em triplicata no arquivo daqui, do público, no arquivo do Brasil Nunca Mais, não sei mais o quê. Os arquivos de polícia comum são muito mais difíceis de ser acessados, né? Até hoje o acesso à documentação que eu trabalhei no doutorado, que é a documentação de registro de ocorrência de delegacia, é um empreendimento extremamente complicado. A polícia microfilmou todos os livros de registro de ocorrência das delegacias e queimou os livros. Os livros não existem mais, os livros não são mais... só tem o microfilme, né? E o microfilme fica numa sala na cidade da polícia que tem uma leitora de microfilme, então só uma pessoa pode trabalhar de cada vez. É um processo extremamente complexo de você entrar lá e acessar. Eu tive a sorte de contar com apoio na época de gente ligada à direção da polícia, Nilo Batista, principalmente, foi fundamental para me ajudar, e que autorizou a polícia a me ceder os microfilmes para levar para a casa de Rui Barbosa e copiar. Então eu copiei esse material e levei ele comigo para fazer o doutorado na Inglaterra, 50 rolos de microfilme no meu colo, porque eu falei, não boto isso nem para despachar como bagagem, que se eu perco, meu doutorado vai embora. Peguei esse material e depois depositei ele. Hoje está na casa de Rui Barbosa. Então, 7 das 30 delegacias do Rio de Janeiro, a documentação de Primeira República está acessível na casa de Rui Barbosa. Mas era fundamental que a gente conseguisse algum tipo de mecanismo para conseguir o resto também. Completar esse arquivo, copiar tudo. Campinas fez alguma coisa, James Green fez alguma coisa, mas ainda é lacunar. E é uma documentação incrível para diversas questões possíveis, né? E aí que é o que eu queria chamar um pouco a atenção hoje. Essa documentação te puxa, digamos assim, para 2 tipos de questão distintas aí, que eu acho que refletem muito da posição da polícia dentro das sociedades modernas, né? Esse título é uma simplificação, eu brinquei muito tempo com a ideia de escrever um artigo, era uma coisa para jornal, porque eu estava mais mobilizado com isso, que eu dizia triângulo pouco amoroso, que é Estado, polícia e sociedade, em que cada um faz todo o possível para não ter nada a ver com o outro. A polícia é um aparato do Estado? A polícia é, obviamente, um aparato do Estado. Mas a gente tinha isso nos anos 80, um governador do Estado que dizia, não, a polícia não é minha, a polícia é algo que está aí há muito tempo, eu não tenho controle. Quer dizer, o Estado finge que a polícia não é dele, especial, quando ele precisa, ele usa, mas quando ela faz besteira, ele diz, não sou eu, não tenho nada a ver com isso, né? A sociedade também tem uma relação profundamente ambígua com a polícia, um discurso extremamente negativo, crítico, a polícia é violenta, é arbitrária, e aí, de repente, você tem um problema, o que você faz? Eu vou pegar o telefone e chamar a polícia. Então, como é que funciona esse movimento aí? E esse movimento, do ponto de vista da abordagem do historiador, eu acho que ele precisa perceber esse movimento dual que você tem, a tarefa praticamente que você precisa construir 2 histórias paralelas da polícia. Você tem uma história que é uma história institucional, é uma história exatamente de um aparato do Estado que você traz de um modelo, a polícia chega no Brasil pelas mãos da coroa portuguesa que está emigrando, fugindo lá em 1808, é uma das primeiras providências, criar uma Intendência Geral de Polícia no Brasil nos moldes da Intendência de Lisboa, e que é um grande prestador de serviços públicos. A polícia é algo
nesse momento muito diferente da polícia que a gente vai ter ao longo do tempo, porque cuida de toda a questão do estar na cidade, né? Limpeza de rua, iluminação, abastecimento, tudo isso faz parte da função da Intendência Geral de Polícia, né? No Rio de Janeiro, você ainda tem algumas fontes no centro da cidade que você vai lá e está lá escrito, mandada a construir pelo intendente. Então, a função policial era uma noção muito mais extensa de sossego público. A gente está pensando aí num Estado em formação, um Estado ainda extremamente simples, em que a polícia ocupava o espaço. E isso não é muito diferente de uma leitura que a gente pode encontrar na sociologia contemporânea de polícia. Essa construção aí desse espaço remete à definição de polícia de um sociólogo americano, que é o Egon Bittner, que eu acho extremamente interessante, que ele diz, olha, quando você olha uma situação e diz, alguém tem que fazer alguma coisa sobre isso e fazer depressa, é hora de chamar a polícia. A polícia resolve aquilo que você não sabe outra pessoa para resolver. Então, nesse primeiro momento, ela resolve praticamente tudo, porque o Estado é um Estado simples. Ao longo do tempo, você vai reduzindo as funções policiais, porque você cria outros órgãos. Essa questão de assistência talvez seja muito óbvia, né? Num primeiro momento, você tem gente doente na rua, maluco andando pela rua, polícia leva. Depois você começa a dizer, não, vamos fazer um serviço de assistência, serviço de ambulância. Chama a ambulância, não chama a polícia por causa de doente. Então você vai substituindo, a polícia vai se restringindo nas suas atividades. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode sugerir também que os problemas sociais vão sendo mais complexos e vão surgindo problemas novos. E cada vez que você tem alguma coisa nova, primeira reação, primeiro espaço para lidar com esse novo é a polícia. A polícia é, num certo sentido, uma ponta do Estado. Um elemento central aí de atuação aonde o resto do Estado não entra, né? É isso que vai dando esse território aí. Nesse movimento, os problemas são inúmeros, os problemas não desaparecem, mas, ao mesmo tempo, você vai vendo uma associação mais imediata da polícia com a questão do crime. O crime seria a razão de ser da polícia, o combate ao crime, né? Eu tendo a dizer, olha, para isso ela não funciona. Acho que a gente tem isso bem definido, de que para isso ela não funciona. Talvez ela funcione de uma série de outras coisas. E seria restaurar um pouco essa dimensão múltipla aí dentro do projeto do Estado, né? A polícia foi se esvaziando ao longo do século XIX, ao longo do século XX, especializando-se nessa questão do crime, mas de uma forma complexa, tensa até hoje, né? Hoje a gente está vendo aí a quantidade de policiais candidatos, da entrada de cabeça da polícia na política, que é um fenômeno interessantíssimo da gente pensar, e que, de novo, diz respeito à relação de polícia e Estado, né? A própria polícia não se sente parte do Estado e resolve tomar o Estado. É um movimento interessante que a gente está vendo aí, e complexo, e que tem raízes, num certo sentido. Ao mesmo tempo, a polícia tem uma demanda de se tornar muito próxima do que ela foi originalmente. O que eu quero dizer? Os movimentos de polícia comunitária estão me dizendo que o policial na rua precisa cuidar do lixo, da lâmpada, igual a polícia fazia supostamente lá no 1800. Então, correndo o risco de um certo anacronismo aí, mas eu acho que isso é um risco que o historiador deve correr de vez em quando, você tem um retorno a uma polícia super incorporativa, uma polícia que se cola numa função mais geral de Estado, né?
fazer um pouco dessa história desses movimentos, dessa burocracia, é algo que me parece fundamental. É algo que é sempre o primeiro movimento. Se você vai estudar um determinado tipo de instituição, entender a estruturação dela é o primeiro tipo de movimento. Mas eu acho que tem um segundo aí que é fundamental também, que é perceber que nesse movimento policial aí de ir para as pontas do Estado, ela se torna um lugar de contato de uma série de experiências sociais, né? Ela produz uma série de encontros e ela registra nos seus documentos uma série desses encontros. Nem tudo, mas nem assim, mas é interessante você dar conta de como que ela produz encontros, né? Como ela produz registros. Aí eu gosto sempre de citar o Foucault, que a vida dos homens infames, em que essas pessoas são encontradas naquele momento, essas pessoas deixam registro nos documentos do Estado naquele encontro com a polícia. Eu sempre me pergunto, elas se encontram com a polícia, talvez seja o pior momento da história da vida delas, aquele que elas gostariam de ser esquecido. Mas nós, historiadores, biblioteiros, a gente entra lá para recuperar essas pessoas, né? Um livro clássico do Sidney Chalhoub, o trabalho do Lário Boutkin, que ele começa com Zé Galego, Pascoal e Júlia. Zé Galego, Pascoal e Júlia devem odiar o que o Sidney escreveu, né? Não era ali que eles queriam ser lembrados. Eu acho que eles devem ter uma série de coisas na vida que eles achariam mais interessantes, né? Mas nós, historiadores, temos essa chance de encontrar histórias muito, muito peculiares aí, né? Histórias muito ricas de pessoas em situações as mais inusitadas, porque o trabalho policial tem essa característica que eu acho extremamente interessante. Ele é 90% rotineiro. Ele é 90% burocrata, todo dia a mesma coisa. E aí aparece aquele 10%, eu estou sendo otimista falando 10%, talvez seja menos ainda, aquele dia em que acontece uma maluquice, que acontece uma coisa absolutamente inesperada. E que é essa que vai deixar registro, essa que vai fazer memória dos policiais. Eu me lembro que eu fiz um projeto sobre guarda municipal, em que a base do projeto era uma grande entrevista com os guardas municipais. E uma das coisas mais complicadas é quando você virava para o guarda e dizia: me conta o seu dia, o que aconteceu no seu dia ontem. A sensação dele é de que não tinha acontecido nada. Ele fez a ronda que mandaram fazer, mandaram ele ir para lá, ele foi, mandaram ele ver isso, ele viu. Nada disso era para ser registrado. O que se quer registrado é o excepcional. É aquele dia em que as coisas não aconteceram como as coisas acontecem. É extremamente difícil recuperar essa memória do cotidiano policial, porque a sensação deles é de que isso não interessa. Interessa aquele dia esquisito. Eu lembro sempre do Boris Fausto falando que ele chegava para ver os assaltantes nos processos criminais, e o homem do arquivo dizia: não, mas a gente tem o processo do Meneghetti, esse é que é bom, porque o Meneghetti é uma pessoa importante. Bandido comum não tem graça, né? Não é nada, né? Então a gente vai encontrando uma riqueza desses arquivos para outras coisas. E diga-se, entre parênteses aí, que a maior parte da produção que a gente tem com arquivos policiais não é sobre polícia. A polícia é o objeto... A maior parte dos historiadores toma a polícia como um dado e quer encontrar violência de gênero, quer encontrar os assaltantes, alguma coisa, quer encontrar os trabalhadores, né? De novo, o trabalho lá de Botequim, do Sidney, é extremamente expressivo nisso, né? Vamos em busca do que o arquivo nos dá, do que o arquivo não é. E aí a primeira grande ausência, né? Quem é esse policial? Quem é esse? Como é que ele funciona, né?
retoma aquela dimensão clássica, que eu acho que ainda é prevalecente, da polícia como braço armado da burguesia, né? Polícia são os caras que vieram, sabe lá Deus de onde, e que a gente chama, reprime a greve, eles reprimem a greve e vão embora para casa, e a gente está interessada nos grevistas, né? A minha pergunta o tempo todo dentro desse arquivo é: qual é o jogo dessas pessoas? Como é que elas funcionam? E como é que você transforma corações e mentes para produzir esse homem policial, né? Essa máquina repressiva que, ao mesmo tempo, talvez seja dotada de humanidade? Será que é? Em que casos? Como? E aí, eu acho que a centralidade do meu trabalho é um pouco entender esse homem. Lembrando-se outro dia, na defesa da minha dissertação de mestrado, o professor Edmundo Campos Coelho dizia: olha, eu sinto falta do policial nessa história. Tanto que o meu doutorado era um pouco, olha, agora é achar essa gente. Como é que ela pensa? Como é que ela constrói a experiência? A partir de quais experiências, de quais contatos, como é que ela funciona, né? Então, quem são essas pessoas? E aí você vai vendo que essas pessoas têm racionalidades próprias. Movimentos repressivos clássicos aí da historiografia, sobre a Primeira República particularmente, não, o Estado reprimindo o jogo do bicho, reprimindo o carnaval, reprimindo o samba. Aí você vai encontrar uma ocorrência de repressão de samba, tem sempre um policial preso que estava sambando também. Como é que é isso? Peraí, mas que gente, como é que isso funciona? Aí você começa a perceber repressão, jogo do bicho, você manda os policiais fazem o relatório, não encontramos nada. Aí o delegado vai. Quando o delegado vai, encontra. Quando o delegado vai, por quê? Porque o policial não está interessado em prender o bicheiro, ele está interessado em ver se o jogo dele dá certo, se ele ganha no fim do dia. Ele joga no bicho, frequenta o samba, como a classe da qual ele é oriundo, né? Então a gente vai percebendo a presença de uma certa condição humana dessas pessoas que me parece fundamental da gente recuperar nessa história, né? É algo tenso, é tenso no mundo acadêmico, é tenso dentro dessa lógica de valores, né? Eu sempre brinco, você tem uma das grandes áreas hoje dentro da historiografia brasileira, é a questão dos mundos do trabalho, né? O mundo do trabalho não tem trabalhador, não tem policial, o policial não é trabalhador, o policial é o agente, ele tá não serve, né? Botar essa gente. Como é que elas ficam? Isso aí, de novo, a gente puxa para questões muito contemporâneas. A gente tem tido greves de polícia. A gente é contra ou a favor da greve de polícia, né? Que bom que a polícia não está trabalhando, será que é isso? Ou não? O policial é um sujeito de direitos também, e você vê emergir uma série de lideranças policiais dentro das manifestações das greves, e aí você começa a ver que essas lideranças policiais das manifestações das greves são todas de direita. A gente tem aí os cabos Júlios, os cabos Daciolo da vida, e como é que a gente lida com isso? Polícia é um grande problema, é um problema historiográfico fundamental, tanto do ponto de vista daquele primeiro que eu estou mencionando, que é a dimensão organizacional, como é que ela funciona, como é que você faz outras polícias, tenta resolver o problema, né? Lidando com diversidade, e aí isso para mim me fascina. O que me levou para as guardas municipais foi muito essa dimensão. Dá para fazer uma outra coisa, mas aí quando você cria uma guarda municipal, quem é que você chama para organizar? O coronel da PM. O coronel da PM vai fazer da guarda municipal uma PMzinha. Na verdade, isso estava assistindo ontem campanha eleitoral, eles dizem, vamos armar a polícia, a guarda municipal, fazer dela a nossa polícia. A gente não quer e, na verdade, a gente não sabe fazer diferente. A gente tem dificuldade enorme de pensar isso. E aí a história, a quantidade de tentativas de criar outras forças, substituindo uma força que sempre foi criticada,
as críticas à polícia aparecem junto com a criação da polícia. O intendente, o Paulo Fernando de Viana, já está reclamando da Guarda Real desde a década de 10, que eles são violentos, etc. e tal. Como é que você faz em relação a esses grupos? A tentativa de pensar uma coisa diferente. É possível? Muito difícil, muito difícil. Toda a ideia é de que é assim que se faz, e o que acontece é falta de recursos. Se você botar mais gente, mais arma, mais viatura, mais de tudo, a coisa vai funcionar. E a gente vê muito pouco do que são esses contatos, porque esses contatos também são muito diferenciados. Esses contatos são muito diferenciados. O policial é o primeiro a avaliar com quem que ele se relaciona, que tipo de estatuto ele pode ter. Existe todo um saber oculto aí, que é um pouco que eu tento recuperar ao longo do meu trabalho. Como é que ele foi aprendendo em quem que ele pode bater e em quem que ele não pode. Como é que ele tem que trabalhar com mais deferência, com menos deferência. De novo, eu não estou nada afastado de uma sociologia policial mais contemporânea, digamos assim. Hoje eu já não sou mais muito contemporâneo, já estou ficando um pouquinho para trás. Mas tem toda uma estrutura de compreensão aí que diz, olha, quando o policial vê uma ocorrência, o que ele vê? Que idade as pessoas têm, que cor elas têm, como é que elas estão vestidas, e ele vai definir o tom que ele entra de acordo com essa apreciação que ele tem da cena. Com quem que eu posso? Chama atenção. Qual é a situação mais difícil para um policial? Quando ele encontra brigando dois senhores de uma certa idade vestidos de terno e brancos. Porque ele sabe que qualquer lado que ele entrar, ele vai perder. Porque os dois lados mobilizam força, né? Os dois lados mobilizam poder social. Quando você tem desigualdade, operar na desigualdade é muito mais fácil do que operar na igualdade. Então, estar atento para essa dimensão. Eu acho que essa experiência social de ser policial, de estar no dia a dia, a gente ainda conhece isso muito pouco. A gente ainda tem muito que explorar sobre essas situações. A gente foi muito mais, os aspectos formais são muito mais fáceis de ser verificados, digamos assim, a historiografia é muito mais técnica nesse aspecto. Essa dimensão relacional, conceitual, onde é que os policiais, conhecer mais a vida dos policiais, me parece que é um elemento fundamental para a gente pensar, contribuir para essa historiografia. Qualificar esses indivíduos enquanto sujeitos históricos também, enfrentando as dimensões da vida, enfrentando as dimensões, vivendo. E aí eu acho interessante, o policial vive os seus próprios dramas e vive também os dramas alheios. Ele é chamado a recorrer nos dramas. Então a gente está encontrando o tempo todo na polícia esse contato com os dramas e com as experiências das pessoas. Eu sempre gosto, estou terminando, não estou falando demais, mas tem um artigo meu, que é um artigo que eu tenho um carinho muito especial, né? É um artigo que saiu na revista Acervo do Arquivo Nacional, já há muitos anos atrás, que chama As Empadas do Confeiteiro Imaginário. Eu acho esse artigo tão interessante. Esse artigo, de novo, ele nasce do arquivo. Ele nasce de uma leitura de processos na justiça criminal, em que eu encontro um processo de uma mulher que chegou em casa passando mal, o médico achou que era envenenamento, ela tinha comido uma empadinha numa confeitaria no Largo São Francisco, onde eu trabalho, não na confeitaria, mas no Largo São Francisco, que é suspeita. Será que ela comeu uma empada estragada, uma empada envenenada? E aí, primeiro movimento, o arquivo judiciário policial te dá uma porta para entrar numa confeitaria do Rio de Janeiro de 1909. Eu não consigo pensar em nenhuma outra porta para entrar na confeitaria. Quando ela entra na confeitaria, ela encontra o chefe de cozinha, que, por curiosidade, por um acidente estelar, chamava-se José Imaginário.
Primeira vez que eu vi o imaginário falando. O imaginário estava ali me contando coisas. Que é um negócio. Então, quando eu li isso, eu disse: eu tenho que escrever. Eu tenho que escrever As Empadas do Confeiteiro Imaginário, né? Eu tinha, assim, aspirações de, já que eu não posso escrever Alice no País das Maravilhas, já fizeram, eu fiz pelo menos essa dimensão. E aí ele começa a contar. Não, eu fui ao mercado de manhã, comprei o camarão, coloquei pessoalmente 2 camarões em cada empadinha. Posso garantir que não tinha nada estragado ali. E a gente sabe que no empadinha, em 1909, tinha 2 camarões dentro. Isso também é uma informação histórica, não sei se é relevante, mas enfim, é uma informação histórica que pode ser guardada para alguma coisa, sobre que os tempos mudam, no mínimo. E aí você vai vendo essa dimensão de como você entra em espaços absolutamente inesperados. Como esse acervo da polícia, ela leva o policial a estar lá. A primeira dimensão é essa, é pensar que é alguém que está lá esclarecendo isso, ouvindo essas histórias, né? Reagindo a elas. Nessa caso não tem grandes problemas. Em quantas histórias há manipulação? Certamente quem está contando uma história para a polícia está contando para beneficiar o seu lado. Está contando a partir de uma determinada forma de ver, de mobilizar. Então, esse exercício desse contato, e o historiador vai atrás. O historiador vai atrás, o historiador encontra essas histórias o tempo todo também dentro do arquivo policial. É profundamente tentador esquecer um pouco a dimensão policial e pensar nessa dimensão das diferentes espécies da condição humana, principalmente das classes mais pobres, aonde você tem a presença da polícia. Mas, num certo sentido, até em situações mais complexas. Um outro processo que eu trabalho nesse artigo é um processo de uma mulher que se mata também, e ela era empregada doméstica na casa de uma pessoa da elite carioca. E aí cada trabalhador doméstico depõe. É um dos poucos lugares em que eu vejo que você consegue desenhar quantas pessoas trabalham dentro de uma casa, quem são. Eram 7 empregados, você vai vendo, são 2 homens, o motorista e o jardineiro, 5 mulheres, a cozinheira, a copeira, a babá, por aí vai. Você tem uma dimensão, e que é uma dimensão que você pode confrontar com outras fontes, né? Que trabalho doméstico é esse, né? Talvez um dos grandes temas contemporâneos para mim da historiografia é o trabalho doméstico. Eu acho que isso aí é um negócio que está sendo sensacional de gente levantar. E aí eu me lembro de Dona Carolina Nabuco, nas memórias, contando que o pai, o Joaquim Nabuco, perdeu a fortuna dele no encilhamento. E aí elas ficaram pobres. E aí Dona Carolina comenta, tão pobres que a gente só tinha 4 empregados. É uma delícia de pobreza, né? É uma pobreza fantástica. Mas considerando que o outro tinha 7, começa a fazer sentido. Aí a gente começa a saber certas coisas. Para um historiador do final do século XX, como eu sou, um empregado doméstico já é um esforço tremendo para a classe média. Claro que ainda tem que ter. Esse tempo de fartura em que as pessoas pobres tinham 4 e as ricas tinham 7... é de novo uma dimensão da temporalidade aí, das possibilidades, que eu também, de novo, tenho dificuldade de imaginar em que outro arquivo você recorre para encontrar isso. A polícia te dá essa dimensão, essa história social de um social inesperado. O grande problema é como é que você garimpa isso, né? Como é que você transforma isso num projeto de pesquisa. Mas o mergulho dessas fontes te dá coisas... A quantidade de documentação policial e judiciária que a gente ainda tem inexplorada é muito grande. Tem muito arquivo aí para trabalhar, em diversos aspectos. Para terminar, a Primeira República, onde eu trabalhei, é onde quase todo mundo trabalhou. Você tinha uma certa coincidência de questões na década de 80, uma confluência thompsoniana, foi todo mundo trabalhar com o que hoje a gente chama de pós-abolição, né? As relações de trabalho numa sociedade quase capitalista, a gente pode dizer assim, né? E aí você tem diversos buracos. Eu agora estou mergulhado no período 45-64.
Não tem absolutamente nada sobre esse período. A gente está começando a construir essa historiografia agora. Fonte tem aos montes, tem muita coisa, em grandes possibilidades. É um território que, ao mesmo tempo, ele é extremamente rico, proveitoso, e, ao mesmo tempo, ele carrega um pouco dessa carga de contaminação. O historiador que estuda as coisas socialmente desagradáveis, né? São várias delas. Mas eu acho que é um pouco isso, tarefa do historiador, estudar coisa legal. Eu sempre digo, a escolha do objeto deveria ser, quase nunca é, mas deveria ser, eu quero estudar aquilo que eu não entendo. As pessoas não, eu quero estudar aquilo que eu gosto. Eu acho legal, adoro futebol, adoro samba, então eu quero estudar samba, quero estudar futebol. Você vai ter muito pouco de novo, de diferente para dizer sobre samba e futebol. Você está completamente mergulhado nesse objeto. Estuda uma coisa que você não entende. O meu trabalho com polícia se fundamenta um pouco nesse aprendizado também. Tenha um problema, tem alguma coisa que você não entende. Para mim, a polícia, depois de 30 e tantos anos trabalhando com ela, continua sendo um mistério. É isso, Sônia. Obrigado. Obrigada. Bom, eu queria começar agradecendo a quem está aqui no chat. A gente tem várias pessoas participando. A professora Patrícia Valim, da Bahia, o Dirceu Franco, a Anitta Carvalho. A gente também tem aqui uns boa tardes, uns muito interessantes. Tem aluno, temos aqui a Bruna Ribeiro, o Joaquim Fernandes, o Francis Lozano, do Peru. A gente tem um chat aqui com uma participação bem significativa. Eu queria começar, Bretas, com uma inquietação que você traz aqui, que eu acho que pode ser um começo interessante para o nosso debate. Eu tive a alegria de participar do seu projeto de pesquisa lá das guardas municipais, e eu nunca vou esquecer de quando nós fizemos a visita à sede da guarda municipal, e foi exatamente isso que você colocou, era alguém da PM e era alguém do BOP que comandava no momento a Guarda Municipal, e quando eles nos apresentaram os setores, aqui esse setor aqui é da guarda que enfrenta, que vai para a rua para bater, que bate em camelô, esse daqui é o pessoal da guarda mais suave, é um grupo que faz uma fiscalização diferente. Então, mesmo dentro da Guarda Municipal, no caso do Rio de Janeiro, existe essa setorização, mas no caso das polícias, a gente tem polícias diferentes. A gente tem uma polícia civil estadual, uma polícia militar estadual e uma polícia federal. E elas têm uma relação diferente hoje com a sociedade, de credibilidade, de respeito. A Polícia Federal hoje construiu uma imagem por conta, muito certamente, das investigações de crimes políticos, mas como é que você percebe essa diferença de tratamento ou de percepção da sociedade com as diferentes polícias, e se você percebe que isso teve uma mudança no decorrer do século XX? Porque se nós pensarmos refletirmos na sua fala, a polícia ela tem hierarquias internas e ela tem hierarquias entre as diferentes polícias. A ideia de que os agentes, os policiais da linha de frente, hoje a gente pode, essa diferença ela é percebida menos na Polícia Federal, mas ainda muito na Polícia Civil, na Polícia Militar, de policiais que vêm do povo e delegados que são bacharéis, que são formados em direito, que fariam essa transição do trabalho de rua para uma linguagem jurídica. Então, como é que você percebe essa relação da sociedade com essas diferentes polícias? Se nos documentos, nas fontes que você manipulou até hoje, isso aparece? Bom, acho que tem algumas coisas aí, né? A gente tem uma discussão já tradicional no campo
estudos de polícia, sobre a questão da existência ou não de uma cultura policial, né? Que o argumento contra essa noção é exatamente, olha, a polícia é compartimentalizada, você tem gente que lida com droga, gente que lida com contrabando, você tem dimensões distintas de trabalho, tem aqueles que trabalham mais no gabinete, tem aqueles que vão para a rua, você tem uma série de divisões aí dentro disso. Ao mesmo tempo, você tem uma dimensão de que essas pessoas se identificam. É uma coisa que eu acho fascinante, que você chega, se você é um policial brasileiro e encontra um policial indiano, você sente uma certa uma compreensão comum de problemas sociais. Então, tem uma dimensão aí que me parece dúbia, interessante a gente explorar, e que para a sociedade também, primeiro, tem pouca diferenciação. É uma das grandes reclamações das polícias quando a gente faz pesquisa, é quando a gente não diferencia se polícia civil e polícia militar. O que provavelmente para boa parte da população não faz a menor diferença. Polícia é polícia. Mas, enfim, tem sensores diferentes. E tem uma dimensão também de o que significa você ser polícia dentro da sociedade, né? A minha tendência é achar de que, historicamente, as polícias sempre foram mal vistas. Se a gente retornar lá ao início do século XIX, a gente está falando de uma guarda real, onde você tem gente convocada à força. É um jeito... Depois tem os pegas também. Você tomava um pileque, dormia debaixo de uma marquise e acordava policial. Exato. Era um negócio impressionante. A diferença entre oficiais e praça se fundava nessa dimensão. Eu tenho que cuidar dessa gente que na hora que eles puderem cair fora daqui, eles vão. Sim. Deserção é algo muito presente, né? Ser policial é, no máximo, uma estratégia de sobrevivência. Tornar isso algo positivo leva um tempo. Essas pessoas não têm vontade, criam conflitos, a sociedade tem uma visão profundamente negativa de polícia, né? A guarda municipal é uma tentativa de fazer uma outra como uma... não, essa talvez a população não tenha problema, porque é novidade, é diferente. E você tem várias iniciativas desse tipo. Eu sou bastante simpático ao projeto original das UPPs, que, de novo, pensava uma questão do tipo, olha, vamos oferecer o serviço de polícia para as pessoas, vamos estar lá, né? E servir bem. Então, naquele momento, você teve um momento em que, pela primeira vez em 30 anos de pesquisa de polícia, eu via condições favoráveis a uma mudança de opinião da sociedade sobre a polícia. Não durou, deu errado, e pelo contrário. A polícia, nesse momento, ela não estava agindo só no pior momento do cidadão, da família, ela estava mais presente, né? Não, é aquela discussão clássica, polícia sobe morro. Por que a polícia sobe morro? Porque desceu. Sim. Se não tivesse descido, não precisava subir, já estava lá. Então, a presença do serviço polícia é algo que deveria acontecer. É um serviço prestado desigualmente pelo Estado. Em alguns lugares tem, em outros lugares não tem de um outro jeito. Quer dizer, não tem, mas não é também isso. Tem de um outro jeito. Tem uma diferenciação social aí muito grande. O que não quer dizer que as elites gostem de polícia. A polícia gosta de polícia quando a polícia está bem longe e invisível. Se estiver perto, também não gosta, não. E polícia, num certo sentido, não é para ser gostado. É controle. É controle. Não tem outro jeito de você achar, olha, eu gosto de ser policiado. Não, você pode até gostar que os outros sejam, mas você não. Então tem uma dimensão que é negativa realmente da própria inserção profissional do grupo. Não é para ser gostado. Agora, pode ter uma relação um pouquinho mais cordial, digamos assim, né? O que também varia. Dentro da polícia, professor tem um prestígio enorme. A melhor forma de você entrar num gabinete de comandante é dizer, olha, professor fulano de tal. Professor vale é trunfo, né? É gente que eles respeitam, porque é uma cultura também de classe média que valoriza a educação, o ensino. Então você vai aprendendo também esses jogos. A sociedade é muito isso.
Bretas, a gente vai abrir agora aqui para as perguntas do público. Uma parte, é interessante também essa questão de uma história institucional e de como ele se constrói, né? Eu acho que isso realmente, você concordo com a ideia de que é um campo ainda bem aberto para pesquisa. Tomara que a gente tenha mais interessados. Vamos ver aqui. A gente tem... bom, primeiro eu queria só reforçar que no final da nossa live a gente tem um sorteio de um livro, então vocês permaneçam, tem aqui a divulgação do Facebook para inscrição. Tem uma pergunta aqui do Joaquim Fagundes. Professor, durante as pesquisas no Arquivo Nacional, o senhor chegou a trabalhar ou ter contato com as greves operárias e da revolta da vacina no período Rodrigues Alves, Pereira Passos? Olha, a lata que supostamente teria a revolta da vacina sumiu. O arquivo tem essas coisas, que esse arquivo entrou lá em 1926 e muita gente mexeu, você tinha uma noção de arquivística muito precária no passado, então algumas coisas desapareceram. Alguma coisa sobre greve tive, sim. Você tem documentação para isso, extremamente interessante, para pensar qual é o lugar da polícia dentro dessa questão da greve. É para interferir em que sentido? A famosa frase do Washington Luiz, né? A questão social no Brasil é caso de polícia. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo é uma situação muito real. Não tem outro para recorrer, não tinha o Ministério do Trabalho, não tinha nada para regular. O grande regulador desses conflitos era a polícia. Então, o chefe de polícia era chamado a negociar, você tem operários elogiando o chefe de polícia, que agiu corretamente, você tem uma dimensão aí de que era o agente, era a peça do Estado encarregada de fazer isso, mas certamente tem material. Uma outra questão, Bretas, da Fernanda, que está aqui na nossa live, ela quer saber se você pode falar um pouco sobre a relação da polícia durante o século XIX e a manutenção da ordem pretendida pelo Estado, principalmente a partir da década de 1840. Você acha que a polícia substitui, de alguma forma, os agentes da justiça nesse aspecto? Não sei exatamente o que você está querendo dizer com agentes da justiça, né? Mas a polícia está ali para ter um papel de conduzir investigações, ainda está muito misturado com o judiciário, você ainda tem aí uma das formas de definir polícia moderna é a separação entre quem investiga e quem julga. Isso no século XIX brasileiro ainda é impreciso, essa transição é muito, muito lenta, né? O chefe de polícia tradicionalmente era um desembargador, você tem uma posição aí de... e você tem dois espaços aí, um de investigação, que é muito precário, e um outro espaço de policiamento de rua, das guardas, desde a Guarda Real até a Polícia Militar, troca de nome a toda hora, mas você tem uma dimensão de rua que é um pouco buscar certos problemas, outros não. Você tem o trabalho clássico da Lei Laugrante, que trabalha com os registros de prisão, mas aí é década de 1910, mas são prisões de ronda, de patrulha de polícia, né? Então ela encontra em 90 e qualquer coisa % de negros, porque é quem é suspeito na rua. Você também tem essa dimensão, esse olhar policial define consequências de acordo com isso. Quem é que está preso, quem é que você prende na rua, né? Isso é muito visível na Primeira República com a questão das mulheres. Quem você prende por vadiagem? Mulheres negras. Mulheres brancas andando na rua não são vadias. Não são. Então você tem uma dimensão racial. É o lugar onde o racismo é mais evidente na atuação policial, na relação com essas mulheres andando pela rua. Não pode, mulher negra andando pela rua é um perigo. Isso na década de 10 é absolutamente visível nas estatísticas, né? Mas você está perguntando século XIX, eu estou fugindo da tua pergunta nesse sentido. A pergunta foi da Cláudia, na verdade, né?
essa questão do 19 mesmo, a Cláudia trabalha com esse período pós-1840 agora, então essa ideia da manutenção da ordem, né? E a relação do Estado com isso. Se você tem uma dimensão de controle aí, mas muito precário, esse policial ainda é muito, muito medíocre. Esse policial ainda é algo extremamente frágil. Boa parte deles não gostaria de estar ali, exatamente estar ali forçado, foi recrutado à força, está esperando contar o tempo para dar fora, se não conseguir fugir antes. Então você tem ainda essas resistências internas e trabalho que baseado no uso da via da força. É o recurso que esses grupos têm. Não tem treinamento nenhum. Né? Então, você tem aí um momento onde você joga umas pessoas na rua. O modelo de segurança pré-policial, se eu posso dizer assim, é aquele em que as pessoas fazem a própria segurança. É o modelo guarda, que inclusive vai ser da Guarda Nacional também. Você é convocado para um dia na semana patrulhar as ruas, né? A polícia é um pouco a cidadania se dispensando de fazer isso, dizendo, olha, o Estado contrata uns caras para fazer, bota eles para fazer. Agora, essas pessoas que foram postas para fazer no século XIX não querem fazer e são da mais baixa extração aí. É muito complicado operar com essas pessoas. A tensão interna do aparato policial entre quem está comandando e quem está obedecendo é muito forte nesse momento. A gente tem aqui, não é uma pergunta, é um comentário da Anita Carvalho que reforça o que você falou, né? Ela fala que os acervos judiciários e policiais são realmente fantásticos para a história social. E realmente você consegue ali pegar o cotidiano, pegar racismo, pegar segregação, pegar... aí ela dá exemplo de Minas, né? O trabalho com acesso à justiça pelos libertos no século XVIII em Minas, mais especificamente a justiça civil, ações cíveis, e ela vê muito isso. Então, realmente reforça que ter acesso a esses acervos é muito importante, não só para estudar a polícia, mas para estudar o que a polícia fazia, mas também a polícia. A gente tem uma pergunta do Diego Nunes. Professor Bretas, como você enxerga a recente mudança constitucional convertendo os agentes penitenciários em polícia penal em 2019? Professor Diego, bom tê-lo aqui. Não sei, acho que eu teria que pensar um pouquinho mais a esse respeito, né? Eu acho que essa atribuição de polícia é algo que é sempre buscada, né? Eu acho que existe por trás disso uma noção de poder de polícia, né? Que faz com que os grupos vários grupos estejam demandando o que é ser polícia, quem é que é polícia, que tipo de proteção. Eu trabalhei na Primeira República, lá na minha dissertação, não me lembro bem das situações todas, mas havia uma discussão se abuso de autoridade envolve um praça policial. Se você pode ser considerado uma ofensa à autoridade quando você briga com o polícia. E o argumento é que não, exatamente porque essa gente era desqualificada, não, as pessoas não tem problema. E havia uma luta dos policiais, dizendo, não, eu quero ser reconhecido como a autoridade que sou. A noção de autoridade é algo extremamente importante para os policiais. Desrespeitar a minha autoridade não é possível, e aí eu reajo. Então, muita gente está tentando... É a mesma questão das guardas municipais. Qual é o nosso papel? Né? Qual é o nosso poder? Né? Quem é que manda nessa produção de justiça? Né? A gente tem uma velha discussão da questão da construção do monopólio da força, da dimensão weberiana, né? Tem monopólio, dentro você tem discussões muito grandes, está todo mundo querendo ser equiparado, né? Tem um processo aí muito... Suzana mencionou mais cedo a coisa dos delegados e
virem de uma extração diferente, isso já foi muito mais verdade. Sim. Os delegados que eu trabalhei na Primeira República, eles estavam ali esperando emprego, uma vaga melhor, uma vaga de juiz, uma vaga de promotor. Era um estágio na carreira. A partir dos anos 20, ninguém estudou isso ainda, isso precisava ser estudado. Me parece que há um processo de que você diz, agora a minha carreira é essa. Eu não vou sair da polícia, eu vou ser policial durante 30 anos. Então eu quero agora... O que antes você era um certo fiscal da atividade policial, que estava ali por um tempo e ia embora, agora não é parte da sua própria trajetória, e cada vez mais os delegados passam por uma vaga antes na polícia. Eles têm, é um sujeito que entra para a polícia, faz um curso de direito e vai para delegado. Então ele já tem uma experiência, já tem a trajetória ali dentro. Isso reforça uma dimensão de carreira, o que possivelmente pode ser bom, mas ao mesmo tempo isso diminui as capacidades de controle e aumenta o corporativismo. Cada dia mais queremos os mesmos direitos. Isso aí é uma generalização de direitos que eu acho, às vezes, complicada. Eu às vezes, fico pensando por que você tem que pensar em carreiras semelhantes para promotor, juiz, policial, sei lá, tem que pensar. A gente tem agora a pergunta da Carla Barbosa. Ela gostaria que você falasse um pouco sobre as mulheres na polícia, como elas têm aparecido na sua pesquisa, Bretas. Foi um desastre. Aí aquelas histórias que é melhor, às vezes eu não costumo nem falar muito disso, não. Nós fizemos um projeto para estudar primeiro o grupo de mulheres da PM do Rio de Janeiro, meados dos anos 80, né? E a gente estava fazendo uma série de entrevistas, de pesquisa daquele grupo. Era um grupo extremamente curioso, porque se há algo que eu posso dizer que eu constatei nessa pesquisa, é de que essas mulheres entraram para a Polícia Militar, na sua enorme maioria, achando que não iam fazer atividade de polícia. Elas compartilhavam de um certo espírito machista que dizia, não, a mulher vai ser botada para datilografar documento. Naquele tempo a gente datilografava ainda. Então, você vai trabalhar em escritório, ninguém vai botar essas mulheres fazendo policiamento na rua. Contei muito poucas que queriam fazer policiamento. Grande maioria estava fazendo, naquela época elas cuidavam de trânsito, elas eram guardas de trânsito, e elas estavam fazendo isso a contragosto, elas não queriam. Então você tem essa dimensão, e aí eu estava fazendo um conjunto de entrevistas, um dia uma moça não foi para a entrevista, eu liguei para o batalhão, pergunta, por que ela não apareceu, o que aconteceu? Aí o comandante me comunicou que ela tinha faltado sem autorização e ia ser punida. Quando ele disse isso, acabou minha entrevista, minha pesquisa. Eu falei, não dá mais para continuar, não posso, ninguém vai falar mais comigo depois que botei uma policial na cadeia, né? Enfim. Mas isso é uma história que precisa ser escrita. A história da entrada das oficiais, para mim, é uma coisa antropologicamente absolutamente fantástica. Primeiro que elas chegam na Academia de Polícia do Rio de Janeiro e o comandante, homem, decide que elas não podiam usar o próprio nome. Não podia ter uma tenente Kátia ou capitão Maria. Então você tinha que usar o sobrenome. Então, as mulheres eram tenente Camargo, eram todas nomeadas pelo sobrenome. E aí tem a dimensão das sociabilidades dentro do mundo policial. A academia foi sempre pensada para homem. Como é que você coloca a mulher dentro desse espaço? Tem que criar um dormitório à parte. Primeiro é o dormitório de mulher. Dormitório masculino, o sargento chega e abre a porta. Dormitório feminino, o sargento pode entrar e abrir a porta? Não, tem que botar a campainha. Avisa que ele está entrando. O banheiro, chuveiro masculino, é vestiário, um ao lado do outro e todo mundo tomando banho. Corpo feminino não é um corpo para fazer o mesmo tipo de exibição, então tem que ter separação entre cada chuveiro. Então você bota umas divisórias de plástico cor-de-rosa, claro, né? Separando cada espaço para cada mulher não olhar para o corpo da outra. Sim. O homem não olha para o corpo do outro porque é mal, é outra história. Claro. Enfim. É interessante mesmo. Mas você tem tudo. Como é que você vai fazer
que tipo de concepção, o processo de entrada das mulheres na polícia, isso é uma pesquisa fantástica para ser feita. Tá? Eu acho que foi um momento histórico muito interessante. Como é que você pode botar patrulha mista, um homem e uma mulher dentro de uma viatura patrulhando? Eu ouvi muito coronel dizer, não, eles vão encostar num canto e vão trepar. Era um negócio assim complicado. A quantidade de preconceitos e de fantasias nesse momento, a polícia do Rio particularmente, ela botou mulher na polícia porque o exército tinha posto, então vamos fazer também, né? Mas foi sem nenhum planejamento. Foi completamente arrevezado. O que não quer dizer que a médio prazo isso não tenha se tornado uma realidade. É bom. Eu acho que condições de igualdade no trabalho policial é algo que, em última instância, é bom. Mas foi complexo. Foi um jogo de imaginários sobre gênero funcionando ali da forma mais enlouquecida possível. Essa dimensão de imaginar a atividade policial pelos próprios policiais é uma coisa muito, muito curiosa, né? Você estava comentando do oficial da PM que a gente encontrou na Guarda Municipal, isso eu não gravei, infelizmente, mas um belo dia ele me disse que agora estavam botando esse negócio de cabine com ar-condicionado, que policial não tinha que ter ar-condicionado, não, porque senão ele não vai querer sair da cabine. Tem que ter bastante calor para ele ir para a rua patrulhar. Aí ele dizia que o ideal era que os assentos dos carros de polícia tivessem um prego, para a pessoa não ficar ali dentro sentada. Uma percepção curiosa, realmente. É um imaginário sobre os seus subordinados que diz alguma coisa. O trabalho não é um trabalho de cooperação, é um trabalho em que você é um agente de controle sobre um trabalhador que não quer trabalhar. Sim. É interessante você perceber essas relações entre oficiais e é um lugar de poder muito marcado, né, dentro da e a desqualificação. A desqualificação do praça, que é completamente igual à desqualificação do praça no trabalho do Exército. Sim. Você é lixo. Eu sou oficial, sou autoridade. Você faz o que eu mandar. Isso aí é um negócio muito forte. E ficar de olho, porque se eu não ficar de olho, você vai driblar a minha ordem, de alguma forma. Essa dimensão da resistência interna é muito curioso da gente pensar. Vamos seguir aqui, a gente tem várias perguntas ainda. Do Dirceu Franco. Gostaria de ouvir o Bretas sobre o período 1945-64. O que esse período trouxe de novo em termos de mudanças no âmbito da punição, do controle social, da segurança pública, do medo do crime, do papel da polícia, etc. Claro que em relação ao período anterior era Vargas. A pergunta tem uma armadilha, que a gente também não sabe como é que era Vargas. Então, na verdade, eu tenho que reconhecer que, no fundo, estou comparando muito mais com a Primeira República que com a Era Vargas. Mas existe uma certa suposição de que, num regime ditatorial como é o Estado Novo, você tem um certo abafamento das questões de segurança, porque o Estado tem que retratar que ele está funcionando bem. Está tudo indo bem, tudo bonito. É uma hipótese razoável, ela não foi ainda trabalhada por ninguém para chegar à conclusão, mas, enfim, é um pouco a hipótese que eu estou operando. Concretamente, o que eu estou tentando ver é como, a partir de 45, as páginas policiais começam a crescer nos jornais, você começa a ter uma presença muito maior da questão do crime como algo interessante de ser noticiado, algo que vem de jornal. Dentro do quadro do Estado Novo, você tem a crítica ao Estado é mais complexa. Nesse momento, você pode fazer isso. Então, essa ampliação vai criando algumas transformações. Me parece que alguns impactos... O impacto do cinema é um negócio que a gente não consegue saber exatamente como funciona, mas me parece que também funciona. Você pega, na década de 30, James Cagney, inimigo público número 1, isso aí é um negócio que começa a aparecer aqui. A imprensa vai pensar, será que a gente tem um inimigo público número 1 e o número 2 e o número 3? Né? Como é que a gente qualifica isso? Então você começa a produzir histórias de bandidos perigosos. Fulano é um bandido perigoso. Até o momento em que ele é preso,
as narrativas de prisão normalmente são daquela, olha, ele era tão valente, mas na hora H ele desapontou, ele foi covarde, ele não era aquilo tudo que a gente pensava, e aí você bota outro no lugar. Então você começa a ter histórias de bandidos aí. E essas histórias de bandidos falam da expansão do assaltante, do assalto na rua. Uhum. Uma entrada aí dentro da cidade do assalto na rua. E aí os jornais começam a falar do perigoso assaltante e maconheiro fulano de tal. Porque aí você ainda começa a juntar, não, ele é assaltante por quê? Porque ele precisa de dinheiro para comprar droga, então ele assalta para comprar maconha. Maconha é a droga mais barata que existe, mas enfim, vamos deixar isso de lado que ninguém reparou. Não tinha muita percepção de droga. Então, a entrada da maconha como uma questão social, ela é absolutamente visível nesse momento 47, 48, entrando para a década de 50. Então, você tem novos personagens, novas histórias surgindo aí, policiais aparecendo também com destaque, assim como você é o inimigo público número 1, você começa a escolher policiais como, olha, fulano é o delegado bam. Uhum. Então você tem uma história, e você tem uma não história que me fascina nisso, que é a naturalidade em que você mata bandido. A gente fala um bocado em direitos humanos é uma coisa inventada muito recentemente, nos anos 60 no Brasil. Nos anos 50, polícia matar bandido era exatamente o que a polícia tinha que fazer. Ninguém está muito preocupado com isso como uma questão social. É bandido, a polícia um vai lá e mata o outro e está acabado, né? Então você tem aí também uma ausência de sensibilidade que me parece extremamente interessante do historiador perceber. Como é que a gente não vê determinados problemas historicamente? Porque aquilo não parecia um problema. Não parecia um problema. Num determinado momento começa a aparecer, né? A gente tem um texto fundador, que é quando é morto o Mineirinho, que é um dos grandes bandidos perigosos desse período. Ele é cercado pela polícia, ele entra debaixo de um ônibus e aí a polícia metralha, dá 13 tiros no Mineirinho. E a Clarice Lispector escreve um texto sobre isso, que é exatamente, olha, o primeiro tiro me tranquiliza, o segundo me assegura, o terceiro me incomoda, o quarto tiro, gente, é meu irmão que está ali, né? O incômodo da Clarice é um pouco a expressão dessa invenção, matar, tudo bem, agora matar com 13 tiros é matar demais, é um certo desrespeito. Então, a partir desse momento, me parece que você começa a ter uma sensibilidade do que você... Ao mesmo tempo em que 13 tiros hoje a gente tira de letra. Então, você tem uma dimensão aí de transformações na sensibilidade diante do crime que eu acho que é extremamente importante. Esse papel da imprensa me parece fundamental. A gente começa a conviver com uma familiaridade com histórias de crimes muito claramente. Eu sempre chamo atenção para isso. Você consegue datar as pessoas nos últimos 60, 70 anos através de 2 processos. Um é o desenho animado que você via. É tiro e queda. Qual é o teu desenho animado? Você sabe exatamente de que período você é. E a outra é que bandido você lembra. Uhum. As pessoas têm lembranças de memória de bandidos. São lembranças, às vezes, você não sabe nem de onde vem. Eu lembro do Boris falando do crime do restaurante chinês. Ele fala, olha, eu fui pegar isso porque eu tinha uma lembrança fantástica de infância, de uma memória inexistente da história da menina acusando o negro, né? Eu fico pensando, como é que eu lembro de Dana de Tefé? Ela morreu, se eu não me engano, em 68, eu tinha 2 anos de idade. Morreu, não, sumiu. Por que a gente lembra dessas coisas? É aquela coisa, me parece, que é um pouco de ir para barbeiro e sentar e abrir uma revista O Cruzeiro, Manchete, e construir os meus primeiros imaginários, ou os primeiros imaginários de cada um.
São bandidos. A gente não sabe nem por que a gente lembra direito. Eles se tornam personagens da nossa sociedade de destaque por algo muito ruim, por algo que fizeram e que foi punido ou era algo punível, né? Não é? É um destaque ruim que passa a ter uma grande visibilidade. Sim, mas você produz uma memória que fica para sempre nas pessoas. Eu converso com meus alunos, a geração Fera da Penha. Fera da Penha, para eles, é algo que faz parte das primeiras formações. Para mim, já são outras, mas você tem isso. Você não lembra e, ao mesmo tempo, não esquece. Sim. Aquilo está numa camada oculta da tua memória que pode ser trazido se você for puxar de alguma forma, né? Interessa muito essa dimensão dessas memórias. Isso tem a ver com a pandemia, que é algo que me parece muito claro com a gripe espanhola. A gripe espanhola não é uma história que você conta na sua biografia. Agora, se você perguntar se lembra da gripe espanhola, quem passou por ela lembra. Sim. A gente também vai ter um ano que é um ano de parênteses. O ano em que as coisas não aconteceram. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vai esquecer as coisas que não aconteceram. Exato. É um movimento histórico muito peculiar. A gente está vivendo um momento muito maluco. Bom, a gente já passamos das 5 horas, o debate está gostoso, a conversa está ótima, mas eu vou encerrar com 2 perguntas. Aqui são as 2 últimas, eu vou fechar o chat. A gente tem a pergunta do Felipe Matias, que quer saber sobre se você chegou a ver um aumento de patologias psicológicas ou distúrbios mentais com o aumento da vida urbana e, consequentemente, da criminalidade nos seus acervos. Responder e depois você faz a outra, é isso? Depois eu faço da Patrícia Valim, que aí a gente tem volta no século XIX, porque como a da Patrícia é século XIX, a gente termina no século XIX. Eu não pude assistir o dela, né? O horário de aula foi pena. Eu acho que precisa de um certo cuidado nessa questão, porque isso diz respeito a uma pergunta também ancestral, né? Por que essas pessoas fazem isso? E a resposta mais fácil que você tem é a resposta, é doido. Sim. É um louco, só um louco faria isso, né? A gente tem muita dificuldade de reconhecer de dizer que uma pessoa igual a mim poderia fazer algo tão horrível, né? A capacidade do ser humano de cometer certos crimes bárbaros. Então, o que você vai ver a partir do século XIX é uma medicalização. A medicalização das respostas. Você tem uma tentativa grande dos médicos de afirmar que são eles que têm que decidir. Alguém cometeu um crime, você examina o sujeito e determina condições de cura. Você dispensa a ideia jurídica da punição por uma ideia médica da cura. Uhum. E aí você começa a explicar. Hoje você tem essa coisa do psicopata. As pessoas hoje ficam achando psicopata embaixo de cada cadeira. Né? Tá cheio de... Fulano é psicopata, Beltrano, distribuindo diagnósticos completamente alucinadamente. Então você tem uma certa invenção de respostas. A partir dos crimes, você começa a patologizar. Eu sou muito resistente a essa patologia, eu sou muito crítico do saber médico como uma forma geral aí, de compreensão. Então, aí você tem isso. Um caso, para mim, fantástico do final do século XIX é a invenção da cleptomania. Você cria todo um mercado fascinante, cheio de produtos bonitos expostos em vitrines, todo o capitalismo dos vidros do final do século XIX, né? E as pessoas começam a passar a mão numa meia, numa calcinha, não sei o quê. E se você é uma moça pobre, é muito fácil te botar na cadeia. Sim. Se você é uma moça rica, não é fácil te botar na cadeia. Mas então você tem que ter uma explicação, coitada. Ela é cleptomaníaca. É mais forte do que ela podia pagar, mas ela faz isso porque ela não consegue resistir. Então você produz uma série de cleptomanias, ninfomanias, de concepções aí que produzem explicações que podem ser tranquilizadas. Está explicado,
tem efeitos de classe, obviamente, porque maluco rico e maluco pobre são duas coisas muito diferentes, né? Uhum. E você dimensiona isso patologizando. Assume um poder, a gente tem estudos aí, a partir do trabalho fantástico do Peter Frey, lá nos anos 70, sobre o Febrônio, índio do Brasil, que me parece um negócio muito significativo. O Febrônio foi um homem, um pobre que matou crianças, escreveu na pele delas com faca, ele tinha todos os rituais fantásticos, era homossexual, todas as coisas. E ele foi considerado louco. Quando ele foi considerado louco, ele foi colocado no hospício. Se ele tivesse sido preso e julgado e condenado, ele saía em 20 anos. Como ele foi considerado louco, ele não saiu nunca mais. Ele passou, sei lá, mais de 40 anos preso no hospício, né? Essa dimensão da disputa médica e das qualificações é algo que é objeto. Na verdade, talvez seja um dos pedaços mais estudados desse campo, né? Porque, de novo, mais um que deixa muito para trilha de papel são esses médicos. Esses médicos escrevem muito, né? Então, a história da droga, da maconha, que eu tenho tentado fazer, que é uma história social do consumo, ela está sempre sendo desviada porque os historiadores descobrem um acervo médico que é muito mais fácil de trabalhar. Em vez de eu estudar os drogados, eu estou estudando como os médicos falam dos drogados. Ou a ideia das características faciais que definiam quem era criminoso ou não, fantasias fantásticas do ponto de vista médico, até muito recentemente, até a questão do DNA, não acabou. Existe aí, até hoje existe uma definição subliminar de que talvez você consiga encontrar dentro das pessoas as raízes do mal. Uhum. É um cromossomo, não sei das quantas. Uma fantasia louca, é gente que não leu Durkheim, pelo amor de Deus, a gente já passou por isso há 150 anos. Vamos terminar, então, com a pergunta da professora Patrícia Valim. Eu agradeço o abraço, Patrícia, bem-vinda aqui sempre conosco. Ainda sobre os dispositivos de manutenção da ordem e controle social no século XIX. Há a construção de uma ideia explícita e implícita de suspeito, suspeita? Se sim, como isso aparece? E ela te parabeniza pela live. A Patrícia tem trabalhado com essa ideia do suspeito, né? Quem é o suspeito? Como ele se constrói historicamente? A partir de quando ele se constrói? Acho que esse é um ponto também curioso para a gente debater aqui, para encerrar com chave de ouro. Eu tinha pensado um bocado sobre isso. Eu acho que não tenho muita... Tenho uma certa impressão de que você pode trabalhar com isso como suspeição, mas me parece que certas percepções de hierarquia nesse mundo da escravidão são muito fortes. Eu acho que eu, pelo menos, pensaria a ideia de que a ideia de suspensão aparece quando você não tem mais a estrutura hierárquica. É uma forma de você responder aos desafios de uma sociedade onde todo mundo é cidadão. Mas aqueles ali são suspeitos. Pode ser por causa da cor, pode ser por causa de determinadas formas de vestir, pode ser por diversos motivos, mas eu acho que você tem um esforço muito maior de suspeição a partir do momento em que você desnaturaliza. Isso aí acho que remete a discussões muito originais de cidadania para mim, da forma como eu comecei a aprender isso há 40 anos atrás, né? Você começa a produzir novas diferenças. Eu cito sempre em sala de aula um texto do João do Rio, que ele entrevista um cocheiro sobre república e monarquia, e ele diz, não, eu sou monarquista. E aí o João do Rio pergunta para ele, mas por que você é monarquista? Porque no tempo da monarquia eu sabia quem entrava no meu carro. As pessoas tinham o seu lugar. Uhum. Quando as pessoas têm o seu lugar, você não tem suspeição, você tem certeza. É da própria natureza do lugar. Quando você começa a não ter certezas, é que você começa a ter suspeitas. Estou viajando completamente, estou inventando isso aqui agora. Mas, enfim, eu iria um pouco nesse caminho como primeira fundamentação de hipótese.
É lógico que você pode construir isso de forma diferente. Você pode pensar em certas suspeitas, sim. Eu me lembro, por exemplo, de documentação de uma queixa para o intendente-geral de polícia, Paulo Fernando Viana, na década de 1910, sobre uns negros suspeitos falando francês. E aí ele responde, não, são os negros da Martinica, são 3, é fulano, beltrano e cicrano. A gente sabe exatamente quem são os negros que falam francês no Rio de Janeiro. A informação está lá, do ponto de vista dele não é suspeito, mas é claro que para outras pessoas, talvez até pela quebra da noção hierárquica, como é que é isso, você negro falando francês? Que coisa estranha, né? Essa dimensão da língua, da acessibilidade, é algo que pode ser explorado aí para pensar essas dimensões. Você tem, depois, na década de 1960, estou pulando flechas aqui, um missionário batista que vem da África. Ele fala língua de negros, ele vem da África e ele quer preparar para a abolição e para o retorno dos negros para a África. Então ele começa a conversar com os negros numa língua que o senhor branco não entende. E aí, de novo, aparece a suspeição. Que história é essa? O que o sujeito está falando? Aí a dimensão da suspeita não é uma dimensão tanto sociológica, digamos assim, como uma dimensão de código. Está falando em código, está falando de um jeito que eu não entendo, né? Por que será isso? Eu não sei, eu acho que isso aí é algo a ser pensado. Certamente a elaboração de saberes em torno da atividade policial, a configuração dela, é algo que aparece muito mais claramente no final do 19. Fazer polícia ao longo do 19 é uma coisa pouco elaborada, né? Muito mais formulaica, burocrática, ou pelo apelo à violência. Essa entrada da ideia de uma polícia científica, de uma investigação, o impacto de Sherlock Holmes no Brasil, me parece ser uma coisa mais ligada aí exatamente ao final do século XIX, e nesse sentido me parece que coincide muito com a questão da abolição. Coincide muito com a questão da abolição. Os processos são diferentes. A própria elaboração do racismo me parece que é diferente. O racismo que era posicional no Império, ele se torna científico na República. Agora não é porque eles são escravos, é porque a ciência mostra a inferioridade. Então você tem aí um processo de mudança nas formas de compreensão que eu acho que me parece sustentável. É algo ainda merecendo investigação, mas eu acho sustentável. Legal, Bretas, obrigada. A gente vai encerrar a fala do Bretas, agradecendo muito essa participação. Eu acho que o Bretas plantou algumas sementes aqui e espero que estimule novas pesquisas. É um campo muito interessante. Bretas, eu te passo a palavra para encerrar, mas eu peço para quem está participando do chat, quem está acompanhando, não sair, que depois do encerramento do Bretas nós vamos fazer a apresentação dos próximos eventos e o sorteio do livro, como foi anunciado no início. Bretas. Bom, me resta agradecer. Para mim é um prazer falar dessas coisas, falar do meu trabalho. A gente está vivendo de tempos estranhos, né? Começou agora essa coisa das lives, eu estou tentando aprender como é que a gente faz essas coisas. Sensação às vezes que a gente fica se repetindo. Eu queria ter assim, a capacidade de mudar de assunto a cada live que eu faço, mas não tem muito jeito. Mas se você é convidado para as lives é porque o tema é interessante e tem sempre gente querendo ouvir. Não, eu acho que eu já estou razoavelmente tranquilo a respeito do meu posicionamento, no meu lugar, né, nessa história toda. Eu certamente sou precursor nesse tipo de trabalho no campo da história. Acho que são 40 anos de investimento aí numa coisa. Gosto do que eu faço. Tenho muito mais perguntas do que respostas, obviamente, né? Alguém falou das concepções de justiça no antigo regime. Eu sou doido para encontrar alguém que trabalhe com concepções populares de justiça. A Isabelle trabalha com
com o judiciário, com juízes. Não, isso aí não é exatamente o que me interessa o que as pessoas acham que é justo, né? Aí eu aprendo aqui um pouco também, coisas que eu preciso investigar, pessoas que podem me ajudar. É isso, é um prazer, Suzana. A gente está aqui fazendo valer um pouco do salário que a gente ganha também. Estou à disposição de vocês quando vocês precisarem. Para mim é muito ótimo. Obrigada, Breno. Obrigado a você. Eu quero chamar agora a professora Cláudia está lá, que vai entrar na nossa live para fazer esse encerramento, que é a organizadora desse projeto, que vai apresentar agora o sorteio do livro e o webinário. Então, vamos esperar a Cláudia ser colocada na tela. Ixi, acho que temos um problema técnico. Então, outra pessoa vai ter que entrar. Deixa eu ver aqui, gente, só um pouquinho. Vamos ver. A internet e seus problemas. Vamos lá? Vamos lá, gente. Ou o Iago, ou o Alexandre, ou a Fernanda, quem está organizando a live, pode entrar. É bem-vindo. Vamos lá. Vamos ver. A internet. Voltou. É que caiu o meu, também está tudo com problema. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos sim, Cláudia. Vamos lá, gente. Ou o Iago, ou o Alexandre, ou a Fernanda. A Cláudia está com atraso. A live. Vocês estão me ouvindo? Vamos ver. A internet. E o meu também está tudo com problema. Gente, vocês estão... Estão me ouvindo? Cláudia, estamos te ouvindo perfeitamente. Agora eu estou ouvindo vocês. Boa tarde. É porque deu um problema na minha internet. Queria agradecer, né, Suzana, ao Bretas. Antes da gente começar o sorteio, eu só queria dizer assim, que esse convite ao Bretas, né, faz parte dessa nossa tentativa de alargar o escopo do GIAR, né, entender a justiça, a criminalidade, a história de toda esse estudo que envolve a questão de justiça, criminalidade na longa duração. Né? Isso é muito importante. E a gente entendendo no final do XIX e o século XX também, a gente percebe que tem uma ligação com o que a gente estuda lá no XVIII, no início do XIX. Isso é muito interessante para a gente. Estão me ouvindo? Porque está com a demora do retorno. Então, agora a gente vai partir para o sorteio. É isso, gente? Podemos partir para o sorteio. Os meninos vão botar na tela. Vamos esperar aqui. Espera aí um pouquinho. Eles estão... tá chegando. Todo mundo ligado, vamos ver. Pessoal acompanhando. Sortear. Não estou enxergando, gente. Desculpa, mas está tão pequenininha a letra. Pode botar pra gente? Fernanda Fonseca. Fernanda Fonseca foi aluna da UF de Campos dos Goytacazes, acabou de ganhar o livro. Parabéns, Fernanda. Agora a gente vai conferir para ver se a Fernanda fez tudo certinho. Fernanda, que por um acaso foi me orientando.
Ah, meu Deus, não sei se a Fernanda está com a gente. Fernanda, está por aí? Bom, enquanto os meninos checam para ver se a Fernanda fez tudo certinho, né? Cumpriu todos os passos lá das regras para participar do sorteio, eu queria anunciar aqui, agradecer muito a companhia de vocês, né? Nessas lives de setembro e outubro. O mês de novembro, a gente vai ter o professor Ivan Velasco, a professora Lana Lage e a professora Júnia Furtado, tá? São os 3 convidados do mês de novembro. Vamos anunciar as vésperas de cada uma das lives, os detalhes, o tema direitinho, mas convidando vocês para ficarem com a gente aí até o final de novembro. Conferiram já? Estamos esperando aqui. Tá tudo certo, gente? Fernanda ganhou? Olha, eles estão me avisando aqui que estão com um pouquinho de atraso na transmissão. Então, eles ainda estão checando para ver se a Fernanda... Eles estão mostrando aí, para a gente acompanhar tudo, para ver se a Fernanda fez tudo direitinho. Fernanda não está aqui, né? Não ficou até o final com a gente. E é verdade, a Alba está dizendo aqui, presente de aniversário. Eu acho que ontem foi o aniversário da Fernanda. Cadê você, Fernanda? A gente está conferindo, ó, eles estão mostrando tudo. Acho que está tudo certo. A gente pode também... Eles estão dizendo que tá lento. Tudo certo. Gente, está confirmado, então. A Fernanda fez tudo certinho, curtiu, compartilhou, e o livro é da Fernanda Fonseca. Ela não está aqui com a gente, mas ela ganhou. Não sei se ela não ficou até o final. Ok? Então, tá. Então, já fizemos o sorteio. Agora, na verdade, eu vim aqui mais para divulgar, tá? Né, que amanhã o GIAR vai estar tornando público a programação do webinário 200 anos depois da Revolução, tá? O liberalismo em Portugal e no Brasil, 200 anos depois da Revolução. É um webinário programado para iniciar em novembro. São 5 semanas, onde alguns historiadores e especialistas no tema, né, tanto no Brasil quanto em Portugal, vão debater, discutir temas que estejam relacionados a esse período, tá? A gente tem um grande time aí, são 5 mesas, 5 painéis, e a gente quer convidar todos a acompanhar com a gente essa programação, tá? Amanhã a gente vai liberar, vai divulgar em primeira mão na página do GIAR e nas redes, tá? E ao longo das semanas, nós vamos divulgar a programação de cada painel, tá bom? Estão todos convidadíssimos para acompanhar o webinário Liberalismo em Portugal e no Brasil, 200 anos depois da Revolução. Eu entrei meio de penetra nessa live, queria agradecer a minha companheira de trabalho, de GIAR e de tudo, Suzana, e mais uma vez ao professor Marcos Bretas por sua disponibilidade, por trazer uma discussão que é muito cara, né, aos estudiosos da história social, não só da história da criminalidade, enfim, da justiça, mas da história social como um todo. Muito obrigada. Suzana, agora passa a palavra a você. Obrigada, Cláudia, pelo convite, por poder participar desse projeto do GIAR. Novamente, obrigada ao Bretas. Sempre é um prazer trabalhar, a gente já se conhece há bastante tempo, né? Bretas foi meu professor na época de doutorado, com quem eu pesquisei algumas coisas, e sempre é uma satisfação discutir, conversar, trocar ideias com você, e mesmo não sendo a minha área específica, o meu período específico, dá essa curiosidade que esses temas suscitam, é muito legal, dá vontade de pesquisar também.
Um prazer. Gente, então é isso. Vamos encerrar. Obrigada a todos, obrigada a quem participou do chat, obrigada ao Bretas, a Cláudia, que está organizando, e ao Iago, ao Felipe, ao Alexandre e à Fernanda. E até a próxima live do GIAR. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada, Marcos. Tchau. Obrigado a vocês.